Olá a todos, como vão? Sejam todos bem-vindos ao 4º Leanway Forum 2024. O nosso fórum ele fortalece o nosso mote de implementação do Lean System, que é envolver para desenvolver. O termo envolver significa criar um ambiente onde as pessoas se sintam motivadas a participar ativamente e se comprometerem com o processo, promovendo a colaboração e troca de ideias. E desenvolver refere-se ao aprimoramento de habilidades e conhecimentos, tanto no nível pessoal quanto no nível profissional. E fazendo um paralelo, com a cultura japonesa, podemos destacar aquele conceito que a gente sempre fala na nossa implementação e também nas nossas lives e palestras, que é o Hitozukuri, que pode ser interpretado com assim, uma certa liberdade poética, com desenvolvimento de pessoas. E esse conceito vai além de um simples treinamento. Foca-se também na formação integral das pessoas, no aprimoramento contínuo das habilidades, competências e conhecimentos, valorizando a criação de um ambiente onde o desenvolvimento humano está no centro, promovendo o crescimento individual e coletivo, que é a essência para o sucesso sustentável de toda a organização. E no nosso 4º Leanway Forum, eu queria apresentar e falar para vocês da agenda da noite. Teremos alguns blocos, e o nosso Leanway Forum está contando com 4 grandes blocos. Então, o primeiro bloco é o bloco do primeiro case, que é o case da Aeris Energy. Em seguida, teremos o segundo case, que é o case da Track and Field. Finalizando o segundo case da Track and Field, teremos o Hansei, que é uma reflexão desses cases promovida pelos convidados especiais. Depois, teremos o 4º bloco, que é de perguntas e respostas. Então, por favor, vocês estão aí, podem fazer as perguntas durante o case, que nós vamos separando, e ao final, nesse 4º bloco, nós iremos fazer essas perguntas para os nossos palestrantes. E depois, iremos sortear alguns livros. Então, quem ficar aí até o final, vão ser sorteados alguns livros para todos. Então, hoje, 5 de setembro de 2024, espero que todos possam aprender, se divertir, interagir com os participantes durante todo o momento aí com perguntas e respostas. Então, aproveitem, preparem aí seus caderninhos de anotações, porque vão vir muitas coisas interessantes, porque a noite hoje promete. E agora eu vou apresentar as nossas convidadas. Nós teremos agora um primeiro case e eu iria apresentar as convidadas de hoje. Teremos no case da Aeris Energy a Maírla Lima. E a Maírla Lima, ela é psicóloga e pós-graduada em psicologia analítica, com uma carreira de 8 anos de experiência na área organizacional. E na Aeris Energy, a Maírla atua como um BP de RH. Ela desempenha atualmente o papel de coordenadora de RH, onde atende um grupo de 50 gestores e oferece suporte para mais de 2.100 funcionários. Especialista em desenvolvimento de liderança e inclusão, a Maírla tem um papel crucial no apoio às decisões estratégicas relacionadas a gente e gestão, garantindo que os indicadores-chave sejam atendidos com excelência e alinhados à meta da empresa. Maírla Lima,
seja bem-vindo ao Leanway Fórum. E a nossa segunda palestrante é a Margarida. Margarida, ela é engenheira de produção e, por vocação, gestora de pessoas. Uma trajetória profissional de mais de 15 anos na área de recursos humanos. Atualmente, ela exerce o cargo de gerente de recursos humanos na Aeris Energy, onde aplica sua vasta experiência em projetos de gestão. Margarida possui um foco forte em resultado, sendo uma especialista em gestão de KPIs, desenvolvimento de talentos e no alinhamento estratégico entre os objetivos de RH e a cultura organizacional. E a sua habilidade de integrar o capital humano às metas da empresa faz dela uma líder essencial para o sucesso e o crescimento da Aeris Energy. Margarida e Maíla, que prazer ter vocês aqui no quarto Leanway Fórum. Boa noite, obrigada, Santos. Obrigada, Santos, boa noite. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer ter vocês aqui. E agora, vocês estão aí no palco, agora é com vocês. Margarida e Maíla, muito obrigado. Agora a apresentação está com vocês. Certinho, vamos lá. Então, gente, boa noite. Começando aqui agradecendo a oportunidade de falar sobre esse tema, que para mim é um tema apaixonante quando a gente fala sobre cultura, representando também aqui o time da Aeris, trazendo esse tema, transformando culturas, o RH como um pilar estratégico na implementação do Lean System. E antes da gente começar aqui mesmo com o conteúdo, que a gente trouxe aqui em especial para compartilhar, eu gostaria de compartilhar um vídeo, do nosso vídeo institucional, e tomara que a gente consiga traduzir um pouco da paixão e do orgulho que a gente tem aqui, sendo colaborador da Aeris. O que te move? Nós somos movidos por energia limpa e sustentável. Esse é o motivo pelo qual existimos, nossa razão de viver, o que nos faz acordar todos os dias. Acreditamos que as mentes e o trabalho dos nossos colaboradores constroem um mundo melhor para todos. O jeito único de cada pessoa que faz parte do nosso mundo é o que a cada dia dá forma ao nosso jeito de ser tão Aeris. Com as atitudes que temos hoje, mudamos o futuro. Segurança, aprendizado e confiança, empoderando o futuro de quem faz parte do nosso time e das comunidades do entorno. Isso é o que queremos construir juntos. A busca pela qualidade é o que nos permite existir. Nosso foco na qualidade nos leva a cumprir os padrões com disciplina, bom planejamento e agindo com cuidado e determinação para fazer o que é certo, visando alcançar nossos objetivos e contribuir para a sustentabilidade do negócio. Juntos, entregamos mais, colaboramos proativamente, ajudando uns aos outros para crescermos e irmos cada vez mais longe. Geramos valor, promovendo um ambiente de colaboração, comprometimento e foco no negócio. Isso nos faz ser tão Aeris. A energia eólica, junto com as demais fontes renováveis, representam um imenso potencial de crescimento na capacidade global de geração de energia. Quando o assunto é pá eólica, é comum ouvir o nome Aeris. Somos referência no segmento de fabricação de pás para aerogeradores, comercializadas no Brasil e no exterior. Além disso, prestamos serviços para diversos modelos de pás no Brasil e em alguns países do mundo, por meio da nossa divisão especializada, a Aeris Service. Nosso time próprio de engenharia forma a Aeris Tooling, uma equipe focada em novos projetos, inovação e no design e fabricação de equipamentos, ferramentais e máquinas complexas. Contamos com um time engajado. O mundo Aeris é composto por vários mundos e respeitamos a singularidade de cada pessoa, promovendo práticas respeitosas e inclusivas que agregam todo o nosso time, clientes, fornecedores, comunidades locais, parceiros de negócios e investidores.
Somos comprometidos com a Agenda Global e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS para 2030. Os projetos e atendimentos sociais promovidos e apoiados pela Aeris Energy beneficiam milhares de pessoas em diversas comunidades ao seu redor, assim como o nosso compromisso em promover a sustentabilidade e a adoção de práticas ambientais. Nossa localização é estratégica. No Brasil, a região Nordeste possui um potencial eólico capaz de gerar energia suficiente para abastecer toda a região. Contamos com um reforço natural chamado ventos alísios do Atlântico Sul, um fenômeno que gera ventos de uma única direção estáveis e fortes que são essenciais para a geração de energia eólica. É nesta região que estamos instalados, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no estado do Ceará, com 3 unidades fabris, o que facilita não apenas o recebimento de insumos, mas amplia a competitividade nas exportações. Nosso combustível é o vento. A força dele é tão forte que movimenta as pás que estão conectadas aos aerogeradores, convertendo esse movimento em eletricidade. Essa energia é distribuída, proporcionando que mais famílias e empresas contribuam para a aceleração do processo de transição energética, cuidando assim das gerações futuras. Esse é o poder do movimento, a força que ilumina o nosso caminho para um futuro melhor. É desenvolvimento sustentável, energia limpa e geração de emprego. Os bons ventos que sopram nos impulsionam para irmos além. E você, o que te move? Então, já feito aqui, né, um pouco dessa apresentação para vocês, né, ter esse contato, a gente vai entrar aqui no tema. Então, a primeira pergunta que a gente tem é como que o RH pode impactar na jornada Lean? Então, eu trago 3 principais pontos aqui. O primeiro sendo o papel do RH, né, a transição do RH como departamento de suporte para sendo um parceiro estratégico na transformação organizacional. E isso já é uma transformação que a gente tem enquanto área há alguns anos, saindo ali dos principais processos de estrutura, de alicerce do RH, e cada vez mais implantando processos que estão direcionados para o estratégico do negócio. O segundo é o RH como catalisador. Então, a velocidade que a gente precisa dar, né, nessa implementação da cultura Lean e destacando, né, a importância em todas as fases da jornada do colaborador. Então, a gente está falando aqui desde o processo de atração até o processo de avaliação, de desenvolvimento e o como que a gente consegue fazer o link desses processos todos ao longo dessa jornada. E o terceiro ponto é em relação à cultura como fator crítico, né, que é o principal norteador aqui da conversa que a gente vai ter hoje. Então, a cultura, a implantação da cultura organizacional, né, ela é um forte direcionador para a estratégia e é também um fator de sucesso para a implementação do Lean. E quando a gente fala sobre os principais desafios, né, em relação a esse processo, a gente pode elencar vários, trouxe alguns aqui. Então, a gente está falando sobre resistência à mudança. Somos uma empresa de 14 anos agora, então a gente, até pelo tempo, a gente já tem os próprios desafios em relação a esse processo de mudança. Há várias iniciativas que foram, né, tentativas de implementação, e quando a gente traz algo novo, e principalmente quando a gente fala sobre uma implantação cultural, a gente normalmente tem essa resistência. A gente também passa por engajamento e comunicação, né, que são primordiais, capacitação e desenvolvimento. A gente, enquanto RH, já sabe que esse processo, quando a gente fala sobre capacitação e desenvolvimento, já são desafios que a gente tem, e quando a gente fala sobre um processo de mudança cultural, né, a gente precisa reforçar bastante. Integração entre as áreas. A gente tem muito forte na nossa cultura que colaboração, né, é um norteador para a gente também, e se a gente não tem esse processo de integração, a gente não consegue o resultado nessa implementação. Mensuração de resultados e o alinhamento cultural. E aqui é o principal ponto onde eu gostaria de, né, me ater. Quando a gente fala sobre a implementação do Lean na Aeris, a gente está falando de um processo mais forte a partir de 2023.
Só que quando a gente fala sobre o processo de implantação de cultura organizacional, a gente, né, volta um pouquinho mais no tempo. Então, a gente começa falando ali dentro desse processo mais forte a partir de 2021. Inclusive o ano, né, que eu cheguei na empresa, já tendo algumas iniciativas, né, a gente está falando que criou uma cultura, a empresa sempre teve uma cultura forte desde sua criação, mas a gente precisava construir um processo que pavimentasse, estruturasse, inclusive para que a gente tivesse sucesso na implementação do Lean agora. Então, a gente já começa o trabalho um pouco antes. E quando a gente tem aqui, né, trazendo um pouco da referência da Carolyn Taylor, né, a CEO da Walking the Talk, que hoje é uma das referências quando a gente fala sobre implementação de cultura, ela traz que a cultura se cria através das mensagens implícitas que a gente recebe acerca do que é importante. E ela traz aqui nesse diagrama uma divisão entre comportamentos, símbolos e processos. Trazendo para a nossa realidade, comportamento, a gente traduz bastante em relação ao nosso próprio book de competências, que fez parte até do processo de construção, onde a gente tem muito bem claro, né, o que a gente precisa, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer, de acordo com cada nível que a gente tem na empresa. Os símbolos, a gente pode trazer também vários exemplos, mas a gente está falando sobre promoções, demissões, reconhecimentos, as decisões que a gente toma no dia a dia, as referências criadas, tudo isso vão ser símbolos que, de alguma forma, também passam mensagens. E quando a gente fala sobre processos, a gente começa a fazer o link aqui, né? A gente pode falar sobre planejamento estratégico, orçamento, melhoria contínua, quando a gente está falando aqui do Lean, e os processos de RH também, que a gente poderia citar vários, como o próprio recrutamento, avaliação de desempenho, o processo de desenvolvimento, atualmente a gente falando também sobre sucessão, todos eles de alguma forma suportam aqui esse processo, né, da jornada cultural que a gente começou a viver e continua vivendo. E aí, caminhando um pouquinho mais em relação a esse processo, a gente tem realmente uma jornada. Como eu falei, a gente começa essa jornada lá em 2021, então a gente está falando sobre uma jornada cultural, quando a gente define um plano de trabalho, né, que metodologia a gente utilizaria e o início das análises em relação à cultura, que a gente chama sobre a cultura atual. A gente precisou passar por um diagnóstico ali entre janeiro e março de 2022 para entender, né, quais eram as nossas principais características, comportamentos, inclusive quais eram as nossas fortalezas em relação a esses comportamentos e os outros que a gente precisaria ali associar ao nosso dia a dia, né, a nossa jornada para chegar nos objetivos estratégicos da empresa, e aí a gente passou a chamada sobre a cultura desejada, que é o próximo ponto, que a partir ali de abril até maio de 2022, a gente, pegando todo esse diagnóstico de cultura, fez uma definição da cultura necessária para que a gente continuasse caminhando no sentido aos nossos objetivos. Então, a criação e conceitualização dos valores culturais, além do manifesto também. E aí a gente passa por todo um processo, né? A gente tem, para cada iniciativa que a gente tem implantada, o processo de divulgação, né? Comunicação é sempre muito importante. Então, em junho de 2022, a gente começou lá final de 2021, mas quando foi em junho de 2022 foi quando a gente divulgou a cultura para todos os colaboradores da Aeres. Então, a gente fez uma primeira semana da cultura, com toda a alta liderança também participando desse processo, mostrando a importância que a gente estava dando para esse pontapé aí de implementação. E a gente passou por um bom tempo, né, fazendo essa divulgação, com participação de todos os níveis, tentando trazer das mais variadas formas, até muitas vezes lúdicas, o quanto que era importante o processo e também uma forte divulgação, um forte compartilhamento desses valores que a gente definiu. Essa jornada, ela continua a partir ali de agosto até março de 22 até março de 23, a gente teve um processo de comitê de cultura, e aqui eu trago um ponto importante, que é a importância do patrocínio, quando a gente está falando sobre uma mudança cultural, né? Então, a gente tinha encontros mensais com pessoas, né, que a gente
chamava ali de agentes de transformação também, pessoas que a gente tem como referência dentro do nosso negócio em relação à cultura, para trazer iniciativas que tivessem conexão com o processo de transformação cultural. Então, aqui a gente podia falar sobre iniciativas para desperdício, falando sobre matriz de consequência, falando sobre o como que a gente poderia aprender com os erros, o processo de utilizar as boas práticas e o conhecimento agregado durante o nosso processo. Então, inúmeras iniciativas aqui para consolidar o trabalho da jornada. Outro ponto importante também dentro desse período foi a jornada de cultura da liderança, né? Então, a gente falou lá no início sobre a importância da capacitação, do desenvolvimento, e a gente entende que a cultura a gente faz de cima para baixo. Se a gente não tivesse muito bem conectada a liderança com os objetivos, com o que a gente precisava passar para todo o time, a gente não obteria sucesso. Então, a gente teve toda uma cadeia aí de treinamentos para chegar nesse objetivo também, como uma das ações. A gente começa ali em janeiro de 2023, já começando a fazer uma associação com a parte estratégica, com desdobramento de metas, tentando ali fazer já uma associação direta com os nossos valores também, pegando as iniciativas, os indicadores. E, a partir disso, a gente começou a trabalhar num plano de sustentação. Então, trabalhando em processos e ferramentas, rituais, iniciativas, para que toda e qualquer nova iniciativa ou rituais que a gente tenha dentro da empresa, de alguma forma, tenha uma conexão forte com cultura. Então, a gente passa falando sobre qualidade, a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre todos os processos de RH também, de alguma forma, ajudando, auxiliando esse processo, e a gente continua fazendo isso até hoje. Em janeiro de 2024 foi uma hora ali da gente parar e dar uma olhada, opa, o que a gente viveu até aqui, né, está dentro do que a gente esperava, se realmente estava dentro das expectativas, quais eram as oportunidades ali, até considerando a curva da mudança do que a gente tinha de oportunidade, para entender, né, o que a gente faz a partir daqui, se o que a gente estava consolidando, os aprendizados também, eles foram importantes para as próximas etapas, e o que a gente colheu desse diagnóstico foi, opa, estamos no caminho certo. A partir disso, eu acho que uma etapa bem importante do processo é quando a gente tem, de uma maneira mais forte ainda, a conexão entre cultura e o planejamento estratégico de longo prazo da empresa. Então, caminhando juntos esses dois processos, finalizando ali em abril de 2024. E quando a gente chega em junho de 2024, a gente chega ao segundo ano completo, desde a divulgação da cultura para todo o time, e a gente inicia agora a fase do terceiro ano dessa jornada cultural, que a gente sabe que, independente, né, da empresa ou da etapa, quando a gente fala sobre implementação de cultura, não é um processo que a gente costuma fazer rápido. Para a gente colher realmente o resultado, a gente precisa ali acreditar nesse processo e realmente vivendo cada uma dessas etapas. E como que os princípios do Lean se traduzem em comportamentos e valores organizacionais. Então, né, fazendo a conexão, a gente viveu esse momento de alicerce e a gente chega, né, com o Lean fazendo essa conexão. Quando a gente traduz o que para a gente é ser tão aéreos, a gente divide nesses 3 valores, né, que a gente conceitou ali, que é o desenvolvemos e cuidamos da nossa gente, quando nossas pessoas fazem tudo acontecer. A gente está falando sobre focamos na qualidade, que a qualidade nos permite existir, e a gente também está falando sobre gerar valor, que juntos entregamos mais. Então, quando a gente pega esses 3 valores e faz uma conexão com o que é o objetivo do Lean, que é eliminação de desperdício, busca pela eficiência e foco no valor ao cliente, tendo o desenvolvimento das pessoas como centro, a gente vê uma total conexão entre o que a gente determinou como fatores de sucesso, né, que são principalmente o manifesto e os valores, com o que também é esperado do Lean. Então, aqui a gente já consegue falar, estamos também, né, mais uma comprovação de que a gente está no caminho certo. Quando chega em 2023 para a implementação do Lean, foi importante a gente entender, tivemos um trabalho de jornada de implementação, de pavimentação cultural, mas o que a gente precisa agora focar para que a gente não entenda ali que o que a gente fez também já está totalmente completo e a gente não precisa dar algum nível de atenção. E aí tem 3 pontos principais.
O primeiro é o fortalecimento de competências, né? Então, a gente fez um trabalho de identificação das competências-chave para o fortalecimento da implementação do Lean. E aqui a gente pode citar algumas delas, como um mindset voltado para a solução de problemas, um maior foco em relação ao cumprimento de padrões, em relação à execução desses padrões com qualidade, toda a parte de desenvolvimento e acompanhamento do time também, então algumas competências voltadas mais para gestão também de pessoas. Então, esse processo aqui foi importante para a gente entender como a gente conseguiria apoiar também a partir disso. O segundo ponto é em relação à liderança transformacional, que é o desenvolvimento nessas competências, né, que a gente identificou. Então, todo um processo, né, que a gente chama de PDL aqui na nossa empresa, voltados para essas competências-chave que a gente identificou, relacionadas ao Lean. E o terceiro ponto é o empoderamento da operação. Então, teve uma das etapas importantes foi a implementação de gestão com foco no operador, conhecido como GFO, que traz alguns benefícios dentro desse processo de implementação. Então, a gente está falando sobre estruturação de células, operador entendendo ali a importância da cadeia de ajuda e realmente se sentindo apoiado dentro desse processo de cadeia de ajuda, o span de coordenação, quando a gente fala da quantidade de operadores, né, do time operacional respondendo para a coordenação. Então, antes desse processo, a gente tinha um span muito alto, dependendo da área ou do turno que a gente tinha, coordenadores tendo ali até mais de 150 pessoas, e a gente hoje está num span ali médio em até 25 pessoas, em 20 a 25 pessoas, e também de uma função importante que é sobre o monitor, que é uma referência técnica, né, faz parte do time operacional, mas sendo uma referência técnica para dar apoio no dia a dia também em relação a tudo que a gente precisa implementar, reforçar, treinar a operação, trazendo aqui eficiência, né, e também a qualidade dentro dessa execução. E toda essa parte que eu apresentei até agora, elas estão totalmente conectadas ao fator estratégico, né, da implementação, tanto da jornada cultural quanto da jornada Lean. E só que a gente não consegue fazer, né, ter realmente sucesso com esse processo, por mais que a gente desenhe boas iniciativas, soluções, se a gente não tem a implementação ali no dia a dia, né, e o acompanhamento. E aí eu vou aqui passar para Maíla para compartilhar um pouquinho aqui dos aprendizados com vocês. Bom, gente, e após toda essa jornada cultural, trazendo aqui um pouco para vocês sobre a experiência do BP, né, nos rituais Lean, olhando para papéis, responsabilidades e benefícios, né, o primeiro tópico que nós queremos transmitir é a parte de ser guardião da cultura, né, depois de todo esse processo de maturidade, de avanço, nos rituais de Lean, acaba que o BP ele tem a chance de auxiliar as lideranças a fortalecer os comportamentos desejados da cultura, né? Então, tendo ali uma postura exemplar de coaching realmente diante das suas equipes. Então, a gente acaba sendo ali a retaguarda das lideranças, acompanhando eles ali em todos os rituais, entendendo se a metodologia está sendo aplicada da maneira devida, né? O segundo ponto é sobre dar suporte aos indicadores de pessoas, né, já que nós somos ali os especialistas no tema, né, então a gente tem condições de propor ações factíveis, entendendo de fato as oportunidades, né, e os desafios que o cliente, né, barra as lideranças ali estão enfrentando, e a gente tem condições de ter uma melhor oportunidade de dar ali ações que sejam mais aplicáveis àquela rotina, porque nós estamos vivenciando ela, certo? O terceiro ponto é atuar como consultor de negócio, né? Nessa rotina, a gente acaba se aproximando dos desafios, como eu acabei de pontuar, das lideranças. Então, mais à frente, a gente tem como, depois de coletar todos esses insumos, né, a gente consegue até ajudá-lo à composição dos PDIs, né, e também dos planos estratégicos. Então, a gente acaba transitando nessa rotina, entendendo os desafios e as oportunidades, e mais à frente a gente tem mais insumos para a jornada aí de desenvolvimento das lideranças, tá?
E o último é sobre a construção da cultura de resultado. Então, como a metodologia ela traz ali muito forte a questão das ações, do planejamento, então a gente acaba ajudando ali o gestor a sempre retornar ao olhar para resultado, ao foco nas pessoas, que acaba fortalecendo tudo isso ali, os nossos 3 valores, tá? E quando a gente passa a refletir sobre lições aprendidas, o que pode tornar essa jornada uma jornada mais leve de implantação, né? A gente acredita que é o patrocínio da autogestão, isso é primordial para um processo mais duradouro, para um processo de aprendizado suave. A realização de treinamentos abrangentes para todos os níveis hierárquicos, né, antes da implementação. Então, nós acreditamos, depois de vivenciar, né, toda essa experiência, que é importante treinamentos em todos os níveis operacionais, com cronograma robusto e acompanhamentos. E, por fim, um plano de comunicação forte, né, trazendo ali pílulas de conhecimento e tornando vivo para toda a empresa quais são os benefícios dessa implementação, né? Então, acho que depois dessa jornada, essas são as 3 principais ali no olhar de RH, as 3 principais lições aprendidas. E chegando agora, né, a gente falou um pouco de como a gente iniciou, como essa conexão acontece, agora a gente falou um pouco sobre a prática, né, no dia a dia, quanto que a gente precisa estar presente também, né, enquanto área estratégica ali de suporte. Agora a gente se pergunta, e o futuro, né, e como que a gente segue dentro dessa jornada? Então a gente está falando que acredita, na verdade, que cultura, né, e também o Lean, eles caminham juntos. Então, a gente tem um processo que é contínuo e interdependente. Então, não tem como, a partir de agora, né, que os dois caminham dessa forma, que a gente não tenha essa total conexão. E toda vez que a gente, né, que a empresa decide dar um novo passo, se aprimorar, né, ter essa conexão forte com os objetivos, as 2 coisas vão caminhar juntas para que a gente obtenha sucesso e vá dando, né, esses passos de acordo com as necessidades. Então, é assim que a gente acredita que essa construção, né, que a gente sabe que já está dando frutos, que a gente acredita muito e que a gente sabe que ainda vai consolidar muito do que a gente acredita e tem como objetivo, vai continuar seguindo. Então, a gente finaliza aqui em relação ao case, né? Então, agradeço aqui a oportunidade, espero ter conseguido passar um pouco aqui de tudo que a gente viveu, né, em alguns minutos, mas que foi tão precioso e que a gente acolheu tanta coisa bacana que tem orgulho de compartilhar. Sandes, pode ligar o seu microfone. Muito obrigado, estava falando aqui sozinho. Obrigado, Maíla, obrigado, Margarida. Eu tenho certeza aí que as pessoas, Itali estava acompanhando ali no chat, né? Muitas frases, o pessoal anotando ali as perguntas. E esse case, e como você estava comentando ali, e falou no início e falou ali no meio também, no apoio da alta gestão, estava ali, hein? Estava dando um alô ali, a Lucimeire estava aqui, o Nasser também, a Sasha ali no meio, a equipe da Aeres aqui está em peso, hein? Está todo mundo aí prestigiando aí o case apresentado por vocês, muito bom. E olha, e teve gente que conhece bastante e admirou ali a frase que você tinha comentado da Carolyn Taylor, né? E aí o pessoal já, poxa, que legal que ela falou sobre isso, né? Que a cultura, ela se cria através de mensagens implícitas, né? Exato. Que a gente recebe, né? Pô, Exato. Que legal, muito bom. Que bacana ver o pessoal aí, todo mundo que fez parte dessa construção. Legal, olha, aqui a gente poderia estar mais tempo conversando e fazendo já um monte de perguntas, mas vamos dar um tempinho
A gente está anotando as perguntas, a gente vai voltar daqui a pouco. Agradeço a vocês, daqui a pouco a gente volta para as perguntas, tá bom? Muito obrigado, Maíra. Muito obrigado, Obrigada. Obrigada, pessoal. Que excelente, excelente case aí apresentado. Muita gente estava observando aqui, ó. Poxa, mas passamos ali, ó, quase chegando ali, mais de 100 pessoas aqui junto conosco. Muito obrigado pela presença de todos e compartilhem, tá? Compartilhem aí o link, porque o objetivo da gente é chegar ao maior número de pessoas possíveis. Tem muita gente aqui, o Edu Franco, o Bruno Iosef, opa, muito legal, Nassa, a Érica Souza, o Matheus, o Humberto Maia, cara, muita gente aqui, hein, Richard, Mariana, a Maria também, a Maria, opa, o Maurício Sorrentino, olha lá, muito bacana, José Salvador, opa, vai conosco lá para o Japão, hein? Estamos juntos ali no Japão, a 9ª missão técnica ao Japão, a Lu, Nasser, muita gente aqui em Franklin, a Ângela Silva, olha só, a Evelyn, muito obrigado, Evelyn, pela presença, Júlio César, Érica Souza, nossa, um monte de gente aqui, vou passar por todos, mas muito agradecido aí por todos estarem aqui conosco. E agora, nós vamos para o nosso segundo case. E o nosso segundo case, que é da Track and Field, eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante, que é a Gabriela. A Gabriela é engenheira têxtil formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com sólida formação na indústria têxtil. Ao longo da sua trajetória, a Gabriela atuou de forma estratégica nas áreas cruciais como planejamento e controle de produção, além de participar por diversos projetos de melhoria, demonstrando sua capacidade de identificar e implementar soluções que otimizam processos produtivos. Desde julho de 2022, a Gabriela desempenha o papel de coordenadora do projeto Lean na Track and Field, onde lidera a implementação da filosofia Lean na empresa. Com um foco em eficiência e redução de perdas, o seu trabalho tem impactado diretamente na performance operacional da Track and Field, gerando resultados significativos e contribuindo para o aprimoramento contínuo da gestão da produção do setor têxtil. Gabriela, que prazer ter você aqui no Lean Way Forum. Boa noite, Sandes, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite aqui, a oportunidade de apresentar. Isso, vamos lá falar um pouquinho sobre soluções de problemas. Muito obrigado a você. E aí agora eu vou sair e você fica à vontade aí para apresentar o seu case. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho sobre o MIASP e as integrações voltadas para soluções de problemas. Então, um pouquinho primeiro introduzir, né, quem somos. Então, eu faço parte da Track and Field, nós somos uma empresa de moda esportiva. Hoje somos a maior marca brasileira do esporte no setor de vestuário. Nós temos 359 lojas em 159 cidades, 25 estados brasileiros, então estamos espalhados aí por todo o Brasil. Temos mais de 1.600 colaboradores. A receita, né, de 2023 líquida foi de 683 milhões. E nós também temos uma parte muito forte na parte de eventos esportivos. E no ano de 2023, tivemos 2.925 eventos. Então, nosso foco ali é principalmente na parte de esportes. E como a gente fala muito, todo o movimento é track and field. Então, toda a parte, desde o vestuário até os eventos, estamos muito focados nessa parte. E como surgiu a nossa relação com o Lean, né? Desde junho de 2023, então iniciamos a parceria junto com a Lean Way, para trazer o conhecimento, né? E podemos dar início a essa cultura Lean dentro da Track and Field, e criamos o projeto TF Lean, com os objetivos, né? De trazer essa cultura, padronizar processos, aumentar a produtividade, trazer ali uma gestão do fluxo, então definir fluxos, melhorias de fluxos e, consequentemente, ali reduzir os lead times. E falar nosso foco daqui do case, do MIASP. MIASP é a metodologia de identificação, análise e solução de problemas. E quais objetivos, né? Por que usar essa metodologia? Então, buscar melhorias de processos, consequentemente contribuir para os resultados da empresa,
e trazer mais alguns pontos, como trabalho em equipe, então, trazer o time para solucionar problemas, promover o uso de uma metodologia, então, para que todo mundo siga o mesmo padrão e consiga chegar em melhores resultados, e o desenvolvimento pessoal de todo o time que participa da solução de problemas. E como a gente começou, né? Como em todas as etapas do projeto TFLin, começamos com os treinamentos. Então, ali analisamos quais eram os gaps, né, de conhecimento que o time tinha e quem eram os principais, né, participantes. E tivemos a realização do workshop. E por que a capacitação, né? Por que sempre começar com a capacitação? Porque sempre que a gente vai começar um projeto novo, é fundamental que todos tenham o conhecimento necessário para poder executar esse projeto. Então, a gente teve o objetivo principal, né, de melhorar os processos e também atingir a melhoria na tomada de decisão. E a gente passou por algumas etapas ali dentro do MIASP. Então, quais as principais, né? Identificar o problema, observar, analisar o problema, elaborar um plano de ação, executá-lo, para então verificar a conformidade e um grande ponto-chave, padronizar o processo para aí sim concluir. Então, falar um pouquinho de como que a gente fez, né, cada um desses passos. Identificar e observar o problema. Então, a gente tem algumas ferramentas, assim, que eu vou citar, principais para identificar e observar os problemas. São gráficos de dispersão, então, onde a gente pode encontrar ali alguns pontos fora da curva, ou em que momentos isso está acontecendo, os fluxogramas para entender qual é o processo, onde podem estar os problemas, as folhas de verificação para entender também em que momentos acontecem, a quantidade de problemas que acontecem, e o diagrama de causa e efeito, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, como que funcionou, né, dentro da TechField? A gente usou principalmente os nossos rituais de gestão para o Gemba, os nossos Gemba Walks, o Asakai, e ali a gente pôde deixar visível todos os problemas que acontecem. E essa forma visual deixa muito mais fácil essa identificação. E o problema principal que eu vou trazer aqui, né, de um case, de um dos MIASPs que a gente fez, foi de uma queda na produtividade quando havia troca de produto na produção. Então, ali o tempo de setup ocasionando uma queda de produtividade. E depois foi identificado esse problema, o que a gente fez? Criou grupos interdepartamentais. Então, é fundamental a participação de pessoas de todas as áreas envolvidas, de diversos departamentos e, claro, pessoas que participaram do treinamento. Às vezes nem todas as pessoas estão ali dentro dos grupos, dentro da operação, participaram do treinamento, mas é importante ter pessoas-chave que tenham participado para trazer esse conhecimento, as ferramentas para a realização do MIASP. E aí, né, mais uma ferramenta ali que a gente usou bastante, já falando do case, então é o diagrama de causa e efeito, também conhecido ali como Chical, ou espinha de peixe, e ele é uma representação visual para identificar e classificar os problemas envolvidos. Então, a gente usou muito o brainstorming, né, mais uma ferramenta ali em que todos os participantes vão dando ideias, vão dando as suas observações ali, e identificando possíveis causas para esse efeito, para esse problema principal. Então, falando ali da perda de produtividade, né, na troca de produto, a gente identificou alguns problemas específicos. Então, a falta de ferramentas, necessidade de acessórios específicos para cada tipo de maquinário, a falta de treinamento, a falta de um mecânico full-time, alguma dificuldade na programação de PCP, também a falta de tempo para planejamento antecipado desse setup. Então, são vários problemas envolvidos, diversas áreas, mão de obra, meio ambiente, maquinário, material, método, que fazem com que cause esse problema principal. E aí, falando da análise do problema, né? A gente começa a tentar entender, então,
qual que é a causa raiz desse problema? Porque a gente identificou ali várias possíveis causas, mas qual que é a causa raiz? E aí a gente tem uma ferramenta muito utilizada, né, pelo Lean, que é o por que 5 vezes. Então a gente vai questionando várias vezes por quê, até chegar na causa raiz. E a gente chega na origem, né, da questão. Então a gente evita ali, às vezes é uma causa superficial e não é a causa raiz do problema. Então, trazendo, né, para o nosso case, então, um dos 5 porquês que a gente fez foi por que da queda de produtividade? Então, por causa de uma perda de espera, aguardando a preparação de maquinário. Então, fica ali o pessoal esperando essa preparação. E por que, né, fica esperando? Porque às vezes não tem maquinários de backup suficientes. Por quê? Estamos com muitas máquinas inoperantes neste momento. Por quê? Porque não houve uma manutenção preventiva. Então, a gente vê que a gente chega na causa raiz, né? A falta de um plano de manutenção preventiva. E aí, nisso, a gente conecta, né, com outras ferramentas do Lean, como a TPM, que é fundamental para criar todo um planejamento de manutenção dentro da fábrica. E aí, além desses, né, porque 5 vezes, fizemos números, então chegamos a causas raiz de falta de metodologia, de padrão, de TRF, que é fundamental nesse caso, que é a troca rápida de ferramentas. Então, foi fundamental no nosso case. E aí a gente tem inúmeros porquês e algumas causas raízes principais. E para elaborar o plano de ação, então, para atacar todas essas causas raízes que a gente encontrou, a gente precisou criar um plano de ação. E qual que foi o principal ali, ponto-chave, né, dos planos de ação? Deixar muito claro o que deveria ser feito, por quê, por quem, quanto custa, como será feito, o prazo e onde será feito. Então, foi fundamental ali o quem, né, deixar um responsável e deixar um prazo para que as coisas realmente aconteçam. E aí a gente elaborou nosso plano de ação. Aqui vocês, né, tem inúmeras ações, então eu vou pontuar algumas principais. Foi fundamental, como eu falei ali um pouco atrás, a troca rápida de ferramentas. Então, separar quais são os setups internos, quais são os setups externos, o que a gente poderia deixar preparado para agilizar esse processo. A TPM, então, toda a parte de manutenção preventiva das máquinas, melhorias das máquinas, para poder também gerar uma melhoria no processo. E as metodologias, então, deixar muito claro como é feito o setup, como deve ser feito, de que forma, por quem. E, no final de tudo isso, a padronização, que é deixar toda essa metodologia, tudo que foi já definido, padronizado. E falando um pouco mais, né, sobre a padronização, então a gente tem as FITs, que são as fichas de instrução de trabalho. Elas são, né, muito importantes ali para deixar bem descrito como fazer, de que forma fazer, para a gente ter um padrão. Porque se a gente faz todo o MIASP e não padroniza no final, vai deixar de ser feito dessa forma otimizada, que foi definida. Então, a FIT é muito importante. Mas, além da importância da FIT, tem algo mais importante ainda, que é o TWI. E por quê, né? Porque não adianta só a gente fazer uma FIT e não ter uma instrução de como treinar as pessoas, não capacitar o nosso time de liderança para instruir essas pessoas, porque são elas que vão utilizar as FITs para poder ensinar como fazer. E falar um pouquinho de resultados aqui dos nossos cases. Eu trouxe o nosso case principal, então, falando desse case das melhorias no processo de setup, a gente teve uma redução de 59% do tempo, que dá para ver um ganho proporcional na produtividade, que era um tempo parado, né, com a produção esperando o setup, e hoje é um ganho enorme em produtividade, o que nos permite produzir mais SKUs,
e também atender uma demanda aí que cresce cada vez mais. E trouxe mais alguns exemplos para vocês de alguns outros MIASPs que a gente fez, que tiveram um resultado muito positivo também. Falando um pouquinho de uma redução do número de planilhas consultadas a partir de um relatório. Então, havia uma perda de tempo muito grande com consulta de relatórios em planilhas, e através do MIASP foram direcionadas diversas ações, envolveu TI, PCP, operações, compras, diversas áreas juntas, para melhorar esse processo, criar um relatório, e a gente teve uma redução de 96% do tempo dedicado à consulta dessas planilhas, que além de um resultado excelente em questão de tempo, também melhora os dados em si, né? Ficam muito mais confiáveis, vindo através de um relatório, e mostra a importância, não só dentro da operação, mas também no administrativo. E a importância de todos esses grupos trabalharem juntos, o trabalho em equipe. E falando mais um pouquinho de produção, um pouquinho diferente, falando um pouquinho do processo de malharia. Então, a gente teve ali alguns problemas de segunda qualidade de tecido cru, e que também, através do MIASP, identificamos alguns pontos de melhorias, pontos de identificação, pontos de processo, que trouxeram uma redução. Então, são resultados muito positivos, que, além desse, fizemos diversos outros MIASPs, mas que trazem um resultado muito legal para toda a empresa. E a gente traz algumas lições principais, né, do MIASP. Então, o que é fundamental ali? A participação dos times. Então, é fundamental, a gente pode perceber que quanto mais times estiverem participando, estiverem juntos, trazerem a visão deles, né, de dentro de cada operação, mais planos de ação a gente consegue executar e melhores são os resultados. Uso de ferramentas, então, todas essas ferramentas e muitas outras que a gente pode usar ali dentro do Lean, são essenciais para trazer uma direção, né, para o time que está trazendo ali essa oportunidade de melhoria, ter uma direção de como identificar as causas raízes, como identificar quais ações executar, como analisar, como treinar o time. Então, são muito importantes para trazer como que essa solução de problema realmente aconteça. E para finalizar, né, como eu já falei algumas vezes, mas a padronização e instrução, principalmente ali quando a gente fala das fichas de instrução, das POPs e do TWI, que é, né, muito importante a forma com que a gente vai capacitar as pessoas, como, né, a gente vai fazer com que essa informação chegue para todas as pessoas que precisam saber. E é isso, esse foi só um pouquinho que deu para trazer nesses minutos, né, de como foi a nossa experiência com o MIASP, como trouxeram resultados aí super importantes e aprendizados, não só para o MIASP, mas para todas as outras áreas, tanto os Gembas, quanto os treinamentos, quanto as padronizações, as instruções. Então, são todas as áreas que juntas ali mostram a importância do Lean dentro da nossa empresa. E é isso. Ih, tá mutado, Santos. Eu deixo no mudo aqui, Aê. eu entro na empolgação aqui, aí tá no mudo. Você chega falando. Pois é. Muito obrigado aí pelo case. E, poxa, interessante, né? Porque, assim, uma coisa, ela tá puxando outra, muito obviamente. Conectada. Muito conectada. E isso faz referência também até a alguns outros cases que a gente viu aqui no próprio fórum também, que é a relação que a gente consegue enxergar dentro da gestão no Gemba. Então, a gestão no Gemba, quando a gente realmente coloca para funcionar e a gente faz com que as pessoas, né, se apropriem realmente do que está acontecendo, muita coisa fica visível. É o que você tinha acabado de comentar ali, né?
na gestão do Gemba foi visível observar perdas, né, de produtividade, e com esse gatilho aí de perda de produtividade, queda de produtividade, foi um gatilho para abrir o MIASP. E aí surgiu esse MIASP, como surgiram outros, né, mas você trouxe especificamente esse aqui da perda de produtividade. Legal, então nós vamos fazer o seguinte agora. Tem algumas perguntas já aqui também, a gente já está selecionando. Enquanto isso, eu vou chamar alguns convidados especiais. Agora você descansa um pouquinho, daqui a pouco a gente chama você de volta. Eu vou convidar agora algumas pessoas para a gente fazer um rancê. Então, já. Muito obrigado. Vou convidar aí quem está aqui. Vai estar o Severo, vai estar aqui conosco. Boa noite, Sanders. Adames está chegando também. Comorizono. Boa noite, Sanders. Boa noite a todos. Completar esse time aqui para a gente fazer um rancê sobre esses dois cases. Vocês aí estavam aí, né, observando, vendo ali como os dois cases foram bem apresentados e muitas perguntas e muitos comentários aqui. Comentários até falando assim, ó, eu adoro track field, eu participo das corridas, participo das corridas, as melhores corridas que tem são as corridas da track field. Que legal. E aí vamos falar um pouquinho aí do rancê, né? Uma reflexão. Então esse momento é um momento da gente refletir internamente. Enquanto isso as nossas palestrantes estão se preparando aí para as perguntas que vão vir. E aí eu vou começar ali, ó, falando ali Adames, Comorizono, depois finaliza ali com o Severo sobre. Vamos falar do primeiro e do segundo. Acho que vamos falar dos dois cases, né? Opa, o Gnat Sensei aí também, seja bem-vindo. Gnat Sensei aparecendo aí para a gente fazer o nosso rancê. Konbanwa, minasan. Konbanwa. Legal, muito bom. E aí, então, nesse rancê agora, então a gente vai Adames, Comorizono, Severo e o Gnat Sensei para a gente finalizar aqui, ó, o nosso rancê. Então, Adames, desses dois cases, um case focado no apoio, né, da gestão do RH na implementação do Lean System. E um outro case focado no método específico, que é o do MIASP, a metodologia, né, que é do MIASP, para resolver um problema que veio de uma gestão no Gemba. Como você observa esses cases e qual a reflexão que a gente pode ter de alguns aspectos? Olá, Sandes, boa noite a todos novamente. Dois temas muito interessantes, né, Sandes e todos? Dois temas muito interessantes. O primeiro deles tratando do papel do RH, fundamental, sem dúvida nenhuma, para observar, acompanhar e também contribuir com o desenvolvimento das pessoas nessa jornada Lean. Extremamente interessante, né? Principalmente quando a gente fala da transformação cultural voltada a Lean. Muito rico o tema, sem dúvida nenhuma. E um tema complementar a esse aí, falando de MIASP. Sem dúvida nenhuma, se nós queremos transformar, nós precisamos resolver problemas. E que saudável que tenham problemas, né? Esses problemas vir à luz do dia, e nada melhor do que usar o MIASP para essa identificação e solução desses problemas. Dois temas ricos aí nesse processo de aculturamento Lean. Isso é verdade, utilizando uma metodologia, né, e utilizando bem feito, sair resultados ali, ó, poxa, 50%, mais de 50% positivo. De redução, não é? Bem positivo. Comorizono. Konbanwa, pessoal, como vão? Tudo bem? Konbanwa. Antes de mais nada, parabenizar a Margarida, a Maíla pela apresentação do case na Aeres, também a Gabi pela apresentação na Track and Field. Muito feliz por ter desde o começo participar do projeto da Aeres Energy, né, até o momento, e estamos aí por mais alguns meses no apoio à implementação, e o projeto da Track and Field também, alguns pousos pontuais ali para apoiar, e muito feliz em ver a evolução dos dois projetos, das duas empresas, né. Falando um pouquinho da Aeres Energy, até a Margarida, ela comentou, né, o quão importante é o papel do RH na transformação de base para poder receber essa transformação cultural, né? Então, quando o nosso time já chegou para apoiar essa implementação, notava-se já que, até mesmo ela citou que foram várias tentativas antes de implementação que
bem ou mal, tiveram bons resultados e algumas coisas não se sustentaram, né? Então se fez necessário essa transformação inicial de base para poder continuar e, de fato, acontecer essa transformação. E, claro, sem dúvida nenhuma, também o patrocínio da alta direção vindo aí, desde o presidente, vice-presidente, para toda a corporação. A gente fala de 4 unidades de negócio ao mesmo tempo, não é fácil, no início, quase mais de 6 mil colaboradores no projeto, né? Então, a gente entende que se fez necessário um belíssimo trabalho de transformação cultural, antes de mais nada, na implementação do Lean, né? E falar também agora do case que a Gabi apresentou da Track and Field, mostrou o quanto é importante seguir uma metodologia científica aí de análise e solução de problemas, para não somente entender qual é o problema de verdade, a causa raiz, e o mais importante, atuar na contenção do problema, na investigação e, de fato, depois padronizar as ações para que essas ações não retrocedam, né? Então, parabéns às 3 que apresentaram os cases, belíssimos cases, e continuado sucesso a todos. Muito obrigado, Comorizono. Severo. Boa noite a todos. Boa noite. Sensacional aí assistir a apresentação da Aeres. Margarida, Maila, parabéns aí, show de bola, assim, ter as pessoas aí no centro de tudo, né? Recursos na veia. Então, assim, as pessoas são parte da solução do problema, né? E eles não são o problema. Então, essa inversão, né, de olhar aí é importantíssimo. E aí, com certeza, o resultado que a Aeres vem tendo na implementação, na transformação que está sendo feita, assim, fundamental, e fundamental o papel das colegas de RH, de todos os colegas de RH nesse processo, né, como agente de mudança ali, junto com a liderança. Então, assim, isso, com certeza, né, e a gente tem acompanhado bastante, a atuação firme, né, de perto, de todos os níveis da liderança, mas eu queria, assim, ressaltar que uma transformação dessa grandeza só acontece quando a gente tem o patrocínio, como o Rosana só comentou, mas, assim, eu queria ir um pouquinho além do que o patrocínio, mas, assim, a participação efetiva da liderança, né, e aí eu vou deixar aqui um reconhecimento especial para o Xandinho, para o Alexandre Negrão, né, que à frente dessa transformação, e do Nasser San, né, o CEO da operação, que tem conduzido esse processo aí de uma forma, assim, extraordinária, com uma energia muito, muito grande. Então, assim, extraordinário ver as pessoas no centro dessa transformação, que foi o caso da Aeres. Já no caso da Track and Field, também parabéns a Gabi pela apresentação, né, um super case, né? É uma aplicação de uma metodologia que é bastante conhecida, né? Mas eu estava até aqui pensando, né, como que a gente se surpreende com esses resultados de salto, né, de ganhos, de uma metodologia que surgiu já há mais de 100 anos, né, através, na verdade, a origem, né, do PDCA há mais de 100 anos, na década de 20 do século passado, mas como que a gente usa tão pouco, a gente vê sendo usado tão pouco por aí, né, onde a gente passa, e quão poderosa é essa metodologia, né? E aí, isso me lembra sempre, né, que quando a gente tem pessoas utilizando de forma focada uma metodologia e com um time competente, a gente não tem problema que a gente não consiga resolver e meta que a gente não consiga bater, sabe? E essa é a prova, né? Dia após dia, uma metodologia super utilizada e que ainda surpreende pelos resultados, sabe? E uma pena que ainda é pouco usada, né? 100 anos depois, mas aí é uma oportunidade para que a gente, olhando o lado cheio do copo, é uma grande oportunidade para que a gente possa, amanhã mesmo, nos nossos negócios, aplicar. Mas é muito bom ver o resultado, né? Saltos aí da ordem, mais de 50% de ganho, né, na redução ali de tempo, de setup. Então, é um super... Parabéns a Gabi, a Track and Field, e mais uma vez parabéns aí a Margarida e a Mayla pela apresentação da Aeres. Chegou minha vez, é isso, Anderson? Isso aí. Agora... Me escutam bem? Sim, escuta bem, lhe vejo bem, todo mundo sim. muito bem. Bom, eu vou abreviar os meus cumprimentos aos cases, as meninas foram maravilhosas, o pessoal já fez isso por mim. Eu gostaria de comentar mais, mas, enfim, para abreviar e usar melhor o tempo aqui, eu queria dizer o seguinte, gente,
as duas questões se relacionam intrinsecamente, os dois cases, intrinsecamente. Primeiro, porque essencialmente a gente está falando de pessoas, né? Ninguém gerencia, a gente fala o papel, o desafio das lideranças é gerenciar, é tomar conta de. Mas o recurso que requer essa atenção toda são pessoas. Porque essas pessoas é que usam recursos e fazem, eventualmente, executam o trabalho e fazem a transformação a grande valor. Ponto final. Ninguém gerencia máquina, ninguém gerencia planejamento, ninguém gerencia nada. Isso é o que emana do trabalho das pessoas. Então, a função do gestor, do líder, é foco nas pessoas para que elas, de fato, performem em seu máximo nível de rendimento. Esse é um dos mais importantes motos da Toyota. Vocês vão... aqueles que estão aqui me acompanham com mais frequência vão reconhecer essa fala repetidamente, exaustivamente repetida, eu diria, nas oportunidades em que eu me dirijo, né, o pessoal que nos acompanha. A Toyota, que é a nossa referência, né, referência do Lean System, tem alguns motos muito importantes. O primeiro deles é Anzen Ichiban. Anzen wa Ichiban. Segurança em primeiro lugar. O outro muito importante é Yoi Shina. Yoi Kangai Kara Umareru. Quer dizer assim, mais ou menos bons produtos resultam de boas ideias. E o terceiro é Monozukuri wa Hitozukuri desu. Numa tradução livre, Sanderson já na abertura dos trabalhos comentou, a manufatura, e aí eu avanço mais, não é a manufatura pura e simples, é a maestria na manufatura está implícito. Né? Não é essa a tradução, é uma liberdade poética para tocar no cerne da questão. A maestria no fazer, ela emana de desenvolver em suas máximas capacidades as pessoas. Hitozukuri é fabricar, produzir gente, obviamente, né, no sentido de desenvolver pessoas. Esse dos três motos, para mim, claro que a gente sempre bota a segurança em primeiro lugar, mas o moto central que dá longevidade a um sistema como esse é Monozukuri wa Hitozukuri desu. Por isso que a Toyota é líder em todos os segmentos em que atua, não é só na fabricação e montagem e comercialização de veículos. Então, assim, Hitozukuri é sobre desenvolver pessoas. Mas, assim, vamos ser mais objetivos. O que quer dizer desenvolver pessoas? Desenvolver pessoas é promover transferência de conhecimento para que elas possam dominar o que fazem. Dominar o que fazem a partir do entendimento profundo do processo que vão se envolver com. Isso envolve, claro, né, o tal do padrão, a instrução do trabalho, o trabalho padronizado. Para quê? Para identificar, debate pronto, qualquer ocorrência de desvio, padrão versus real. Vai saber executar, vai reconhecer padrão e vai ser capaz de identificar desvio ao menor sinal dele. E aí sim é que eu faço a junção entre os dois cases. O desenvolvimento da pessoa envolve esses passos. Mas de nada adianta se o próximo passo, que é desenvolver capacidade investigativa nessas pessoas. Isso quer dizer assim, identifiquei uma normalidade. Agora, meu amigo, vamos em busca da resolução, neutralização. Capacidade investigativa da causa raiz. É aí que entra o MIASP, metodologia ou método de identificação, análise e solução de problemas. Então, assim, essencialmente, os dois cases estão estrita e intrinsecamente relacionados. Porque desenvolver pessoas é para isso, gente. Não é desenvolver pessoa para fazer somente. Porque a gente sabe que desvios acontecem, esse é o mundo real. Então, é ser capaz de cumprir na melhor condição, né, o fazer, mas ser capaz de identificar desvio, fazer uma ação investigativa em direção à causa raiz e, aí sim, o final, atuar corretivamente. Isso é que é desenvolver pessoas, gente. É isso a essência de desenvolver pessoas. É dar essa competência, transferir essa competência para as pessoas no limite, no fundo das ocorrências, é identificar a causa, imediatamente investigar identificar uma anormalidade, identificar
imediatamente a sua origem e ser capaz de aplicar uma contramedida que neutralize e coloque o processo nos trilhos. Essencialmente é isso. Os dois Qs estão intrinsecamente relacionados. Obrigado. Fantástico, um excelente rancê aí, fechando, né, com esses dois cases, mostrando como eles estão conectados, como eles estão relacionados. Fantástico, Gnatu Sensei. Muito obrigado. Muito obrigado e obrigado também a todos. Obrigado, Adami-san, Komori-Zono, Severo, Gnatu Sensei. E agora, nós separamos aqui algumas perguntas. Vamos agora para o momento de perguntas e respostas. E aí eu vou convidar as nossas palestrantes para estarem aqui conosco. E aí eu vou fazer essas perguntas. Já entrou aqui a Gabi, está entrando aqui a Margarida também. Tivemos várias perguntas. Hoje o nosso quarto Lean Way Fórum é de liderança feminina. Estamos aí com a Margarida, com a Gabi, com a Maíla. Fantástico, hein? É isso aí. Cada vez mais a gente vai estar buscando isso. Vamos lá. E vamos fazer uma pergunta. A primeira pergunta aqui, ó. Primeiro, para a Track Field, da Sasha. Olha, a Sasha fez uma pergunta aqui para você, Gabi. Como são os rituais na Track Field, na construção e acompanhamento, na utilização do MIASP na solução de problemas? Estão me ouvindo? Tinha dado uma travadinha. Sim. Aí, legal. Então, como que a gente iniciou, né? A gente está terminando ali o primeiro ano, então, os primeiros MIASPs a gente deu muito uma empurrada, assim, para cada time identificar um problema. Então, dentro dos Gembas, dentro das reuniões do Lean, a gente foi incentivando a encontrar alguns problemas. E, junto com os líderes, né, com os gestores, a gente foi formando os times envolvidos. Então, quem seria o responsável pelo MIASP e quais seriam os envolvidos. E, a partir daí, a gente foi criando, né, reuniões ali semanais para todos os MIASPs criados. E aí a gente fez um acompanhamento da parte do time do TF Lean, né, da parte do time que estava junto comigo ali em projetos, de acompanhar as reuniões, acompanhar como estava a execução do plano de ação, principalmente, porque a partir da identificação ali das causas raízes, a maior dificuldade é ali fazer acontecer, né? Realmente trazer esses resultados. E aí a gente foi fazendo esse acompanhamento junto com o time de projetos para acompanhar se estava sendo executado o plano, se estava dentro do prazo, se não estava, e ajudar. E também ajudar junto com alta gestão, junto com RH, diretoria, TI, para conseguir encontrar formas de dar as ferramentas, né, que eles precisavam para fazer acontecer. Então, foi essa nossa forma ali para realmente fazer com que isso acontecesse. Perfeito. Muito obrigado, Gabi. E agora uma pergunta para a Eris. A Eris do Richard. Richard Corrêa, ele fez a seguinte pergunta. O que muda nos processos seletivos de integração de novos colaboradores após a implementação do Lean System? Bacana, obrigada pela pergunta. Eu não diria que a resposta está associada só aos processos de integração e recrutamento. Eu acho que ela está conectada com todos os processos que a gente vive hoje dentro do RH, porque toda e qualquer solução que a gente tem hoje constrói ou pensa em melhoria, evolução dos próprios processos, né? Alguns deles que a gente tem aí passando pelo 4º ano, todos eles são baseados nas competências que a gente escreveu, né, e tem uma associação direta aí com o manifesto e com os valores da nossa empresa. Então, a gente constrói, treina, direciona, checa, tudo em função dessas competências. Então, acho que é um fator de sucesso para que a gente continue aí, né, tanto entendendo o quanto faz sentido na implementação, na mudança necessária, o quanto também que a gente vai evoluindo de acordo com as necessidades dos processos, do que a gente precisa evoluir em relação aos objetivos, e também do próprio Lean, né? Então, a gente acaba associando. E se for pegar em exemplos práticos, a gente pode pegar em relação
quando a gente tem pessoas novas, né, com treinamentos direcionadas para soluções de problemas, que era um ponto que a gente não tinha alguns anos atrás, o quanto que a gente fala sobre cultura e sobre aquele mindset que eu falei no início, voltada para a solução de problemas, desde dessa entrada, né, e o quanto que a gente está conectado com essas competências na atração dos talentos também. Então, acaba sendo uma resposta um pouco mais global aí em relação aos processos. Fantástico. Realmente, essa é uma pergunta que a resposta não é direta, né? Tem muita coisa ali que tá envolvendo e que também tem um tempo para tudo isso, não é bem pontual. Perfeito. Muito obrigado, Margarida. E aí, agora, vamos seguir aqui para uma pergunta para a Gabi. Gabriela, tem uma pergunta aqui, ó, então, em relação com o RH, porque, poxa, tudo também, a gestão de pessoas ali, o RH está apoiando também. Então, a pergunta foi o papel. Qual o papel do RH na jornada da Track and Field? O papel do RH foi principalmente na parte ali dos treinamentos, então, um apoio total ali, né, na organização, né, de todos os treinamentos, e na parte do treinamento da operação, então, das FITs. Então, como colocar isso em prática. E aí a gente criou o Dojo, que é aquela primeira semana ali, realmente apresentando o nosso produto, ensinando como fazer. Então, foi essencial o RH para a organização, né, disso tudo, para a participação. E também a gente faz uma integração, junto com a integração do RH, mostrando o Lean. Então, apresentando ali brevemente o que é, um pouquinho do que são as ferramentas, do que eles vão ouvir, o que eles vão ver pela fábrica, para já ir dando aquele gostinho do que é o Lean, para eles irem se acostumando nessa cultura. Ah, perfeito. Pô, o RH ele está sempre, né? É uma área que está estratégica da empresa para tudo, né? E envolve pessoas. Então, se não estiver junto na implementação do Lean, seguramente vai ter muitas dificuldades. E tem agora vamos seguir uma pergunta agora para a Eris, que é uma pergunta da Érica. Olha só, a Érica pergunta, eita, essa daí eu já sei quem vai responder das duas, hein? Será? Será que eu vou adivinhar? A pergunta é, qual o principal papel da BP para essa implementação? Vamos lá, Sandes. Érica, obrigada pela pergunta. Eu acho que nós acreditamos que o principal papel é realmente a assessoria, né? Que é aquele ponto que eu falei sobre ser o guardião da cultura. Eu acho que o BP ele tem a chance de assessorar esse gestor, né? De ajudar não só numa construção de PDI, vai muito além disso, né? É sobre apoiar, é sobre estar ali lado a lado, às vezes sendo aquele olhar mais racional de pessoas, quando aquele gestor ele passa a sair um pouco do método ou sair um pouco dos comportamentos desejados da cultura, esse BP entra em ação, né? E dentro dessa construção ali de maturidade de atuação vai fazendo ali a construção e as intervenções necessárias às lideranças. Então, eu acho que a palavra certa é realmente o guardião da cultura, porque um líder que tem um BP conectado ao que ele precisa, né, entregar para o negócio, acho que toda a operação e até o operador lá na ponta ele sente, porque esse gestor ele está sendo desenvolvido ali através dessas assessorias, tá? Então, acho que é esse o papel. E é lindo de se ver, assim, a jornada. Verdade, eu gostei da sua última frasezinha ali, né? É o guardião da cultura, né? Olha só, que bacana. E é verdade. E assim, a gente que está ali próximo, né, e vê o papel de vocês ali, a atuação, faz toda a diferença. Mas não... E vocês sabem disso, né? Vocês sabem disso, que faz toda a diferença. Bacana. Vamos agora para... Tem uma outra pergunta aqui. Olha só, essa daqui eu acho que você não conhece, Gabi, que é um tal de Aguiar. Olha só. Conheço um pouquinho. Ele fez a pergunta aqui, ó. Poderia comentar sobre os desafios na padronização das atividades do setup? Com certeza.
Acho que os maiores desafios ali da padronização das atividades setup é a variação de... Opa, tá dando eco? É a variação, que a gente tem inúmeros produtos com diferentes setups e a gente encontrar uma forma de realmente padronizar. Então, o que está em comum entre todos e usar também as ferramentas ali do TRF, né, como eu falei, da troca rápida de ferramentas, para ver o que é setup interno, o que é externo, quais são as etapas em comum, desenhar esse fluxo, né, desenhar os processos para poder fazer essa padronização da forma que fique mais compreensível para todos que vão participar e executar. Legal. Então, assim, e a padronização, quando a gente fala, né, das FITs, do treinamento, tem um TWI para que a gente possa ajudar toda a equipe a entender e a saber como se faz isso. Existe um momento que a gente tem que estabilizar, mas, claro, depois tem que fazer uma nova revisitar, né, porque isso é vivo. O tempo todo. Exatamente. Então, isso é o que é o Kaizen, né? Com todas essas pessoas entendendo desse conceito, né, que isso é uma jornada, facilita também para que a gente possa fazer essas implementações. Obrigado, Gabi. Vamos para a próxima pergunta. Estou separando aqui, tem uma pergunta da Aeres. Uma pergunta aqui, como foi... Eita, essa daqui é uma boa pergunta também, hein? Pergunta, como foi a aderência de todos nessa jornada do Lean System? E ainda, eu acho que ainda incremento um pouco, né? Como foi a aderência de todos na jornada, né, do Lean System, mas de todas as camadas, né, existentes também na Aeres, né? Porque, como o Horizonte tinha comentado ali, no início, são 4 grandes unidades com mais de... Vocês vão até me corrigir, né? Mas, sei lá, quase mais de 5.000 pessoas, né? Quando a gente estava no início do projeto, era mais de 6.000, 5.000, 6.000 pessoas envolvidas. Então, é um desafio grande. Mas a pergunta está aí. Como foi a aderência de todos nessa jornada do Lean System? É uma ótima pergunta. E tem uma associação, na minha opinião, sobre a curva da mudança mesmo. Então, se as pessoas, né, não entendem quais são os benefícios de uma mudança, o processo ele fica mais difícil e parece que é mais uma coisa que você tem a fazer. Então, né, o que estão trazendo aí agora? Agora vamos falar sobre Lean, eu tenho que fazer, eu tenho que operar, tenho que entregar, né? Que invenção é essa? E então, ao longo do tempo, né, e eu acho que em comportamentos diferentes, né, como você perguntou na camada, teve o processo, né, pensando na curva da mudança ali ainda de não entender muito bem o que a gente estava propondo, como sendo algo, né, além do que já era necessário ser feito, mas que ao longo do tempo, com a estruturação, né, e que até o próprio Nasser fala isso sobre uma velocidade impressionante que a gente tem de implementação, das pessoas percebendo o benefício no dia a dia, né, de como que os processos se tornam melhores, como a gente consegue ter melhores resultados, menor esforço, né, para a execução dessas tarefas, um ambiente melhor, tudo que a gente sabe que traz como benefício, de, opa, isso aqui não é algo a mais, isso aqui está incorporado àquilo que eu preciso fazer e que vai me gerar um resultado que realmente é dentro do esperado. Então, eu acho que passou por esse processo, né? Então, todo o suporte que foi necessário também para que a gente conseguisse chegar no nível que a gente está hoje, de treinar, né? Até todo o processo de capacitação, do patrocínio, que a gente reforçou também muito ali no nosso case, de entender, de cobrar, de correlacionar também esses ganhos e benefícios que a gente tem com a implementação. Então, acho que foi todo um processo ali de entender esse benefício e, a partir disso, também tornar mais fácil essa aceitação. Então, hoje é muito bacana de ver, né, uma operadora entendendo, quando a gente fala sobre cadeia de ajuda, que sabe que vai ser ouvido, que tem suporte, que tem ferramenta e que
vai fazer a diferença ali no final do dia e ter orgulho de uma entrega bem feita. Então, a gente já consegue ver vários comportamentos como esse, e aí vai diferenciar um pouco de um nível para o outro, voltado para o entender mais rápido, entender qual é o seu papel, porque quando a gente fala sobre liderança, a gente não está falando só sobre acreditar e executar, né? Você precisa mobilizar o time também, então tem uma responsabilidade diferente dentro desse processo. Então, guardadas as proporções ali, cada um com seus desafios, acho que está todo mundo hoje caminhando bem por entender essa importância e o que a gente já evoluiu com a implementação. Ah, perfeito. E depois tem uma pergunta aqui que vai complementar essa que você está falando, Margarida, mas eu não vou fazer agora, não. Vou para a Track Field, depois eu volto e a gente faz esse complemento. Tem um aqui da Track Field que foi do Vitor Levi, que ali, ó, a pergunta, né? Se existe alguma sistemática para aplicação do MIASP, se existe algum gatilho, né, para aplicação do MIASP, e se existir, quais tipos de aplicação diferentes dentro da gestão operacional, ou seja, o coordenador, o líder, quem faz quem observa, quem participa, né, da definição da abertura dos MIASPs. Então, poderia comentar um pouquinho conosco, Gabi? A gente usa muito a visualização dos problemas, né? Que a gente falou do Gemba ali, né? Tanto do Gemba Walk quanto do Sakai. Então, quando a gente vê que um problema acontece de forma decorrente, ele está sempre ali e não tem uma solução que realmente acabe com esse problema. Você não se sabe de que forma realmente acabar com esse problema. Então, a gente tem esse principal gatilho ali, e com a diferente de aplicação seria mais assim, normalmente parte muito mais tanto dos líderes, quanto dos coordenadores ali dentro do Gemba, quanto dos coordenadores e gerentes ali já no nível de Sakai, mas o que não impede da ideia vir do operador. Hoje, em alguns MIASPs, os operadores participaram, dando sugestões, dando ideias, participando, né, ali de algumas reuniões de brainstorming, para trazer também a visão e as ideias de todas as áreas da fábrica. Perfeito. E essa conexão com a gestão do Gemba também ela é muito importante, né? Que é dali que as pessoas estão enxergando e vai trazendo, né, as informações, a gente vai vendo isso aí nos pontos de parada, nos pontos de encontro, e aí a gente consegue ver e determinar os gatilhos para utilizar a metodologia correta, né, para solucionar os problemas. E aí, pegando esse gancho aí da gestão no Gemba, era essa conexão aí que a Margarida tinha falado. E aí eu vou juntar com uma pergunta aqui também do Paulino, que ele fez aqui a pergunta, que é aí vou fazer a junção das duas, tá, Margarida e Maíla, que é desses conceitos ou metodologias que está sendo implementado bem consistente na Aeris, que é a gestão no Gemba, que foi bem até apresentado ali pela Sasha, até em outros fóruns também. O quanto esse conceito, né, que a gente faz, esses rituais que existem, ajuda na divulgação, ajuda na implementação da cultura, o fortalecimento da cultura Aeris. E aí, só finalizando ali com a do Paulinho, é se o turnover melhorou, né, nesse processo de mudança. Mas aí, pegando essa parte de gestão no Gemba, e aí depois pela pergunta do Paulinho. Certo. Quando a gente fala sobre essa rotina, eu consigo fazer uma associação forte ali com o diagrama, né, da Carolyn Taylor, quando a gente fala principalmente sobre símbolos. Então, os rituais, né, a gente consegue falar sobre processos também, eles são muito importantes para que a gente consiga, né, dar o peso correto para aquilo que é importante, e principalmente com a evolução, né, desejada, esperada naquele momento, sobre quais são os comportamentos que a gente espera no dia a dia, sobre como a gente consegue empoderar, como a gente consegue desenvolver nesses momentos, até saindo, né, daquele
daquela crença de que só a gente colocar, né, uma quantidade enorme de operadores, né, e operadoras dentro de uma sala, a gente vai estar desenvolvendo. Então, eu acredito que o Gemba é uma oportunidade prática da gente colocar ali todo esse desenvolvimento com o time e dar oportunidade. É muito bacana quando a gente tem a oportunidade de acompanhar e ver, né, comparando com algum tempo atrás, quando a gente não tinha esses rituais, e que a gente não tinha uma operação aproximada e com um brilho tão grande no olho de chegar com, né, ali de apresentar seus indicadores, quais são as ideias que são dadas, como que desenvolve isso, o quanto de benefício que traz, com orgulho danado. Então, eu acho que por si só já é um grande exercício na prática ali de tudo que a gente tem o objetivo de implementação. E partindo para a segunda parte, né, que você perguntou em relação ao turnover, sim, a gente tem evoluído aí, né, durante os anos em relação a esse indicador, inclusive não só olhando de uma maneira global, né, mas abrindo até direcionadores para o nosso negócio, com processos que a gente implementa, mas, sobretudo, a gente não foca só em olhar o final do processo quando a gente olha o turnover. Eu acredito que a gente tenha, durante os últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, concentrado muito em trabalhar na parte de clima e engajamento. Então, hoje a gente tem uma ferramenta, né, interna que as pessoas acreditam muito, que a liderança acredita muito, que é uma maneira de escutar de uma maneira muito ativa o que o time está falando, percebendo, né, e de uma maneira muito rápida, até para que a gente consiga entender e conectar tudo que a gente faz no dia a dia para esses resultados. Então, acho que tudo é muito legal ver o todo acontecendo, né, com essa jornada cultural, toda uma implementação que a gente está fazendo, e não é pouca coisa, e não é, né, requer muito investimento, né, e confiança do time para poder fazer tudo que está sendo feito, né, dentro da nossa empresa, e o quanto que as coisas estão conectadas. Então, a gente tem evolução nos indicadores de RH, né, aí, durante esse processo de implementação, mas todo o restante caminhando junto também. Feito esse processo de escuta ativa aí, eu percebo isso aí na Aeris, um grande diferencial, que daí o pessoal realmente se sente confortável para poder estar falando e ver que realmente as pessoas escutam e vai ao encontro para tratar, a BP vai ao encontro para conversar. Muito legal, isso aí realmente funciona muito bem. Mais uma perguntinha agora para a Trackfield, e aí a pergunta, Gabi, é como a Trackfield, né, acompanhou o processo de aprendizado que a gente está falando aqui, né, em Hitozukuri, em desenvolvimento das pessoas, né? Então, como a Trackfield acompanhou esse aprendizado com a equipe, né, com esse time de implementação? Então, desde o começo, assim, a gente optou por buscar as pessoas-chave de todos os times para participar ali de todos os treinamentos, com todos os conhecimentos necessários ali que a Linway trouxe junto para a gente. E durante o processo a gente foi vendo a necessidade de pessoas que entravam, times que mudavam, quais eram as necessidades, quais treinamentos que não estavam no plano inicial, mas que foi adicionado ali no meio do caminho para a gente obter os resultados que precisava, algumas ferramentas que estavam faltando. Então, foi realmente acompanhando tanto a parte do treinamento quanto a execução de cada uma das ferramentas ali da implementação, para a gente entender se o pessoal tinha absorvido o conhecimento necessário, se estava faltando alguma coisa a mais, se estava precisando de algum ajuste, o que estava precisando. Ter esse acompanhamento, realmente junto com o time ali, que estava operando, que estava fazendo acontecer, para entender quais eram as necessidades. Perfeito. Isso aí, e isso é a gente comenta, né, mas isso não é trivial, né, mas é necessário para que a gente tenha esse aprendizado, estar com o time, realmente ter o papel da liderança de desenvolver as pessoas, estar com eles, passar realmente as instruções corretas, e isso, se a gente não conseguir fazer isso, esse aprendizado se perde todo em toda a implementação. Então, isso realmente é super importante.
E tem mais uma pergunta aqui que é, não sei se você conhece, Marga, um tal de Zé Luiz. Ele falou assim, sou o Zé Luiz. E ainda colocou assim, de uma forma bem íntima, né? Ô Marga, olha só, então acho que você conhece ele, hein? Como você avalia o envolvimento do nível operacional com a transformação cultural e na implementação Lean? E como você enxerga o papel da liderança nessas implementações? E aí, Zé? Bacana a pergunta. Então, o Zé é super ativo aí nesse processo de transformação também cultural, parceiro. Como eu avalio o envolvimento do nível operacional, né, na transformação cultural? Eu vejo que está muito associado ao que eu falei ali no início sobre, estou sendo repetitiva, né, mas em relação à curva da mudança mesmo. Então, é nítido ver o quanto que tem um nível de envolvimento hoje, mas não porque a gente fica falando para a operação que tem que fazer desse jeito ou que, né, só ali colocando a cartilha, apesar de a gente também ter metodologia para poder direcionar o processo ali de competências, mas o quanto que a gente começou a trabalhar mais dando voz, dando oportunidades, mostrando o caminho que é bacana dentro dessa construção, os ganhos que a operação também pode ter em relação a tudo que a gente faz com as metodologias também, né, que são, né, várias oportunidades, e o quanto que nesse processo de empoderamento da operação a gente tem esse envolvimento. Então, eu considero hoje, passado, né, esse tempo que a gente tem de implementação do Lean, que a operação tem um envolvimento muito maior hoje. Então, considero, né, como eu falei, é de dar orgulho ver o quanto que a gente tem grandes destaques, né, e quando a gente começa a conhecer os operadores e as operadoras pelo nome, de falar, opa, fui lá e, né, tal pessoa implantou, trouxe uma alternativa ali para fazer, né, trazer uma melhoria, uma boa prática, o quanto que a gente está caminhando, né, para o lugar certo, que eu acho que é quem a gente precisa, enquanto liderança, estar ali dando o nosso melhor para que a vida desse time seja melhor, né, e que todo o time prospere. E quando eu vejo em relação à liderança, né, como eu enxergo, eu acho que é um papel fundamental na implementação, né? Então, se a gente considerar, como eu falei no início, que é uma empresa nova, a gente também é formada por uma liderança bem nova, né? Então, até o próprio processo do GFO, do Lean, né, e tudo que a gente está fazendo, abriu também muita oportunidade para que pessoas, né, do nosso time, que em outro momento eram líderes, operadores, analistas, né, de diversas funções, hoje estejam em papéis de liderança. Então, é um papel fundamental, né, é um papel de que precisa ter uma disposição muito grande para poder fazer acontecer, porque além né, da atribuição do dia a dia, tem essa responsabilidade da formação, do direcionamento, e a gente sabe que ser líder não é fácil, você precisa né, ter todo o seu próprio desenvolvimento para conseguir atuar bem, mas que a gente está numa construção muito bacana dentro da empresa, né, e que também, da mesma forma que tem esse processo de transformação cultural que não é rápido, a gente também formar uma liderança forte ali também, empoderada, que tem todo o recurso, atuando bem, também não é um processo que a gente vai fazer rápido, mas são fundamentais, desde quando a gente fala sobre alta liderança, tendo o patrocínio, que é super importante, quando a gente tem, né, a média liderança ali acompanhando, entendendo o seu papel, e trazendo para a gente, inclusive, insumos, né, porque a gente, quando pensa em corporativo, e não estou falando só da nossa área de RH, a gente traz ali as soluções, o direcionamento, mas que nem sempre, e é importante a gente saber disso também, vão ser as melhores soluções. Então, quanto que a gente precisa se adaptar, e a liderança costuma ser muito importante para que a gente também faça essas revisões de rota aí ao longo do caminho. Perfeito, perfeito, excelente. Estamos já quase chegando ao fim, mas tem várias perguntas, eu estou aqui selecionando, mas tem uma pergunta aqui para Track and Field do João Paulo Xavier. Ele pergunta o seguinte: quais os métodos ou rotinas Lean podem ser implementados no próprio RH com o objetivo de torná-los mais eficientes para fazer essa implementação? Eu e aí, acho Gabi? que grande maioria ali dos métodos a gente pode colocar em todas as áreas da empresa, tanto no administrativo quanto na produção. A gente vê ali 5S, MIASP,
Gemba, mas eu acho que a participação do RH nos rituais de Gemba, eu acho que é fundamental. Como até a Maiga que falou, elas falam muito sobre a participação do RH junto com as pessoas, né? Então, estar ali no Gemba é muito importante para realmente ver como estão as pessoas, né? Como está a produção. Então, como as coisas estão fluindo. Eu acho que é o ponto fundamental ali. Perfeito. E agora, pegando uma pergunta agora para... Opa, Renato, você levantou a mão? Opa, por favor. Continua me escutando bem, né? Sim, escuto bem. Deixa-me ver, acho que foi o Xavier San, né? Quais são os métodos ou rotinas Lean que podem ser implementados no próprio RH com o objetivo de torná-lo mais eficiente e como fazer essa implementação. Eu acho que é isso, não foi, Sanderson? Eu queria adicionar algo, acho que está correta a consideração da nossa colega, mas eu queria adicionar algo muito importante dentro desse contexto. E aí, gente, é algo assim que essa ficha tem que cair para todo mundo, já tardiamente. Lean Thinking é uma abordagem de gestão que procura agregar e entregar o máximo de valor para o cliente, externo ou interno. A partir da melhoria contínua, combate ferrenho às perdas. Simples assim. Cliente externo, cliente interno. Portanto, o RH, como função, ele tem os seus critérios, tem a razão de existência, é porque existem áreas clientes. Então, qualquer departamento, qualquer área, qualquer arranjo, aí RH se aplica, a questão do Xavier só foi essa, assim, precisa aplicar esse conjunto de práticas, né, e modelos para a otimização dos seus processos. Então, todos os mecanismos, alguns você tem necessidade de ajustar, por exemplo, mecanismos muito específicos de manufatura, como, por exemplo, especificidades de balanceamento de mão de obra, que se faz também no RH, mas aí tem particularidade, você tem que ajustar. Simples assim, em qualquer caso é assim, mesmo na manufatura de área para área. Mas, por exemplo, para recursos humanos, para qualquer outro processo, mas para os processos de recursos humanos, é fundamental nós termos a gestão da rotina a partir de indicadores, e aí os mecanismos de gestão da rotina, os clássicos, que a gente já conhece bem, né? Gemba Wall, cadeia de ajuda, Kamishibai, o trabalho padronizado, solução de problemas, são os 5S, organização da área, são os clássicos que a gente vê também aplicados na manufatura. Em qualquer outro processo tem que ser o mesmo. Recursos humanos não é exceção. E aí, para otimizar a função recursos humanos, todos os processos de recursos humanos merecem essa atenção. Eu lembro aqui de um projeto que nós fizemos no Grupo Fleury. Depois de atuar na linha de frente nas clínicas, o pessoal nos chamou para atuar reestruturando, ajudando a área de recursos humanos. E nós revisamos os processos de captação, seleção, contratação, integração e desenvolvimento de novos colaboradores. São processos que você precisa abordar com esse mindset, Lean Thinking. É uma abordagem de gestão de processos, né? Conforme eu já defini. Então, assim, a gente tem que parar com esse negócio de achar que o Lean, né? E aí, dá para aplicar o Lean? Meu amigo, se você é praticante ou alguém que acredita no Lean Thinking, isso não é uma questão. Vocês estão me entendendo? Não é uma questão. Porque não é Lean System, Lean Thinking, não é uma questão de manufatura. É uma questão de gestão de negócio. Aliás, mais do que negócio, gestão de sistema. Qualquer que seja o propósito desse sistema. Vocês me entenderam, gente? Então, vocês me desculpem estar sendo veemente aqui, até chovendo no molhado, mas, meus amigos, assim, Lean Thinking não é coisa de produção de manufatura. Então, se a abordagem, né, que nós de escolha nossa para o nosso negócio, para o nosso sistema, é o Lean Thinking, então tem que perpassar todos os processos, todas as funções do negócio. Desculpa eu ter me estendido aqui, mas é uma excelente oportunidade para marcar a nossa posição, né, enquanto guardiões do conhecimento. Obrigado.
Perfeito, muito bem defendido aí, apresentado, Gnat Sensei. Muito obrigado aí pela contribuição. E continuando aqui, aí tem uma pergunta, essa pergunta interessante do Richard Correia, Margarida e Maíla, que é, quais os ganhos pessoais ou profissionais que vocês, né, Margarida ou Maíla, tiveram com o contato com o Lean, partindo da máxima que o Lean é um jeito de ser? Quer começar, Mai? Vou. Eu acho que, para além do conhecimento metodológico, vem a parte da disciplina muito forte, né, e planejamento. Então, embora isso já seja algo intrínseco à posição de liderança, com a vivência da rotina, isso passa a fazer mais sentido cada vez mais, que a gente vê a transformação acontecer através disso. Então, eu vou destacar esses 2 pontos. Estava até, né, ouvindo agora esse ponto que o Gnato falou, e eu, como uma boa engenheira de RH, engenheira de pessoas, né, o processo ele me encanta, porque tem uma pegada ali de navegar nesses 2 pontos. Então, eu acho que eu tenho aprendido muito, né, apesar de já ter experiência com metodologia, mais num processo mais, não tinha participado de uma implementação a esse nível ali, né, do alicerce que está sendo feito. Então, eu tenho aprendido muito o quanto que faz diferença realmente aí na vida das pessoas, né, e o quanto que, às vezes, a gente tenta captar formas de empoderar, de dar espaço, de, né, dar ali oportunidades, e que, de uma maneira muito bem utilizada, o Lean ele pode dar tudo isso que, às vezes a gente fica buscando alternativas para poder encontrar, né, essa solução. Então, eu acho que até por um olhar de simplicidade, talvez, com o meu olhar anterior de um pouco mais de complexidade, eu não conseguia ter essa percepção dessa simplicidade ali no dia a dia e o quanto que pode ser transformador. Fantástico, hein? Fantástico. Pessoal, nós estamos agora finalizando essa parte agora de perguntas e respostas, e agradecer bastante aí a participação da Margarida, da Maíla, da Gabriela, de todos aqui juntos, Severo com Morizono, Gnat Sensei, o Adams deu uma saidinha, caiu. Muito obrigado pela presença de todos. E antes da gente finalizar, nós temos um sorteio a fazer, né, Gnat Sensei? Podemos sortear alguns livros aí? Olha só. Que livro bacana. Bonito esse livro, hein? Gostei. Eu vou deixar... Sanderson, eu vou pedir que você faça as honras da casa, enfim, coordene, mas me permita 2 minutos para falar um pouquinho, né, do livro. Nós vamos sortear 3 exemplares, e aí eu queria falar um pouquinho do porquê do livro, né? Muitos de vocês já têm acompanhado, muitos amigos e amigas que estão aí conosco já leram o livro, enfim. Eu queria dizer o seguinte: esse livro ele foi, por mim, escrito 30 anos atrás. Não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha e-mail, não tinha nada disso. 30 anos atrás. Quando, por um golpe de sorte na minha vida, na minha jornada, eu percebi que tinha pano para manga. Ou seja, 30 anos atrás eu me dei conta, eu era engenheiro em franco desenvolvimento, né? Um engenheiro recém-formado, 10, 15 anos de atuação no mercado, mas ainda em processo inicial de formação, e aí eu decidi voltar para a academia para fazer um mestrado em engenharia de produção. Eu sou um engenheiro metalurgista originalmente. Aí eu decidi voltar para a academia e lá descobri o tema Sistema Toyota de produção, que hoje a gente apelida, né, de genericamente. Recém tinha ganhado o apelido. Em 1993, quando eu comecei a estudar, recém tinha ganhado o apelido, né, de Lean Systems, os americanos cunharam. E aí, cara, eu disse, aí dá pano para manga, porque tinha muita falta de clareza e entendimento, muito erro, muita confusão a respeito do tema. Não, o Lean é igual ao just in time.
Não, o Lean é o CCQ, o Lean é o TQC japonês, o Lean é o Kanban. Não é nada disso, é um conceito que se relacionam, mas apenas se relacionam. Existe uma hierarquia muito importante, e eu achei que era meu papel, eu me interessei, me encantei com o tema, e eu achei que aí justificava uma pesquisa robusta. O meu mestrado versou sobre isso. Esse projeto, a ampliação desse projeto, eu apresentei para o governo japonês. Com isso, eu ganhei uma bolsa do Ministério da Ciência e Cultura, de Esporte, Ciência, Cultura e Tecnologia do Japão, Mon Bugakusho. Fiquei 4 anos no Japão, aprofundando ainda mais, né, essa pesquisa. E aí, claro, aprofundei um detalhe do sistema Toyota de produção lá no Japão, no doutorado. E lá no Japão, eu finalizei o livro, escrevi o livro. 30 anos atrás. Então, era uma edição pequena, sem muita pretensão, muito mais para alcance acadêmico, né? E aí se esgotou rapidamente. Numa das minhas vindas ao Brasil, lancei, né? Eu vinha uma vez ao ano ao Brasil, lancei e se esgotou rapidamente, acho que umas 2.000 exemplares. E aí eu relutei muito para fazer uma revisão. A pessoa me pedindo, revisa, lança. E eu fiz isso na pandemia. E aí eu disse, cara, eu não quero escrever um outro livro. Aliás, está em curso. Estou escrevendo outro livro bem importante que eu acho que vai ser bacana. Mas eu queria apenas revisá-lo para me deixar confortável de ver circulando e falar sobre uma obra que eu escrevi no início da minha jornada. Mas agora eu estou confortável, ela está aí, eu acho que agrega muito ainda. E eu vou dizer, me permitam, para finalizar, 2 questões importantes. Fico feliz que ainda agrega, ou seja, tem espaço para contribuição no meio empresarial, para nós, que estamos nessa lida aí, né, como a gente está no Formação, ele é, sim, um guia importante, eu vou falar onde, mas e na academia, para orientar pesquisas, né, para avançar e mergulhar ainda mais ainda, que precisa, sobre o Lean System, né, o sistema Toyota de produção. E esse é o lado bom, eu fico feliz. O lado ruim, ou não tão bom assim, é porque a mensagem que eu me propus a dar a partir do livro, o título é escrito em japonês, é coisa fashion. É só a capa. Toyota Seisan Hoshiki, Sistema Toyota de Produção. Ele está escrito em português. Mas o que é que eu pretendia? Sistema Toyota de Produção. Mais do que simplesmente just in time. Existia a crença que o sistema Toyota de Produção era just in time. JIT. Não é. JIT é um pilar. Cara, tem muito mais. Tem um outro pilar tão relevante quanto o just in time, que é o Jidoka, da autonomia aos operadores e às máquinas para identificar a normalidade e atuar o menor sinal dessa normalidade. Esse pilar vem antes do just in time. Esse pilar, na verdade, é a origem conceitual do sistema Toyota de produção. E eu não sei por que cargas d'água, 30 anos passados, ainda não caiu a ficha. E aí, é aquilo que eu disse, né? Eu fico feliz porque tem alcance, tem apelo, o livro já se esgotou. A 2ª edição já está esgotada. Estou pedindo a 3ª para a editora. Mas, cara, não caiu a ficha ainda que Jidoka é um pilar fundamental. Não fosse assim, o Ono Sensei, nosso pai do sistema Toyota de produção, não teria assim definido. O sistema Toyota de produção são 2 pilares, just in time e Jidoka. Então, é sobre isso que esse livro se dedica a discutir e apresentar. Apresenta um modelo mais amplo de representar o sistema Toyota de produção, mas a ênfase é o que é o Jidoka, como é que você implementa o Jidoka, é sobre isso. E aí, claro, nós vamos sortear esses 3 exemplares, São vai fazer as honras, e os interessados que não foram contemplados, eu vou ficar em sentido, né, mas que não foram contemplados, procurem no nosso site lá, www.linguei.com.br, fácil de você, por lá, adquirir o livro. Já está se esgotando, eu fico feliz, né? E aí estou trabalhando com a editora para uma 3ª edição. Sandy, me desculpa contar a minha história. Era um briefing de 2 minutos. Contei a história quando eu era pequeno lá em Barbacena. Mas, enquanto isso, eu estava já colocando aqui para fazer o sorteio, né? Então, me ajudou aqui a fazer essa preparação. Obrigado. E nas nossas implementações, o pilar Jidoka é algo que a gente inicia, é o que a gente mais reforça isso na implementação. Obrigado por comentar e reforçar isso também, Ignacio Sensei. Então, nossa
Cadê? Opa, virando aqui, sorteado. Deixa eu ver, saiu a primeira, foi sorteada. Irene Pedroso. A Irene Pedroso que legal! foi a primeira sorteada. Irene Sá, omedeto gozaimasu. Daqui a pouco ela vai, né, se manifestar aqui. Opa, no chat. Tem que estar na sala, né? Senão, a Irene, não leva. A Irene, porque tem um pequeno delay, né, ao vivo aqui, e para o YouTube, tem uns 20 segundinhos, 30 segundinhos, então, a Irene. Vamos lá para o segundo sorteio aqui. O segundo sorteio, vamos ver, opa, saiu Franklin Nascimento. Acho que ele deve estar por aí. Franklin Nascimento, segundo sorteado. Franklin Nascimento. Omedeto gozaimasu. Tá bom, então vamos finalizar com o terceiro sorteio. E aqui o sorteio. Confirmado, os dois estão na sala? Tá, cadê o Frank? Tá assim também. Tá assim também. Javioli. Não sei, não. E a Frank saiu. Opa, Frank. Cadê a outro? Outro saiu aqui. Juliana Santos. Caraca, e ela é pé quente, quer dizer, eu quero e já apareceu. No momento, né? Saiu aqui. Juliana, então, pensa em 6 números aí, me manda depois no WhatsApp aí que eu vou jogar. Na cena. Então, quero entrar no bolão, hein? Irene Pedroso, Franklin Nascimento e a Juliana Santos, que estão aí, por favor. Aí vocês entram em contato comigo. Vocês podem me enviar no LinkedIn. Você entra lá no LinkedIn e aí passa o nome, endereço. Aí depois eu respondo certinho lá para vocês. E aí depois o livro chegará para vocês, tá bom? Então, tomo a liberdade de dizer, Sandy-san, que como eu vou enviar, eu vou tomar a iniciativa, não vou nem perguntar, de enviar com uma dedicatória minha, né, a cada um dos 3 ganhadores. Muito obrigado. Por nada, vou pegar todos os dados e aí enviar para você, e você faz a dedicatória e envia para todos. Muito obrigado, pessoal. Eu queria novamente agradecer a participação. Maíla, Margarida, muito obrigado pelo case da Aeris, fantástico. Gabi, muito obrigado aí pelo tempo e a apresentação do case do MIASP para todos nós, muito obrigado. Minato Sensei, Severo, Komorizono, Adames, muito obrigado aqui por participar aqui do nosso Hansei e todas as contribuições. E assim encerramos agora o nosso 4º Leanway Forum e já estamos preparando o 5º. E vamos lá. Quando é o próximo? Já está programado? Daqui a pouco, tem que ser surpresa, né? Surpresa, quando a gente divulga. Esse ano. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Kokoro-sama deshita, minasan. Oyasumi nasai. Opa, faltamos.